E Pai, eis aqui, Senhor, o teu filho amado, o pastor Luiz. Senhor, que tu venha, Senhor, grandemente, Senhor, usar o teu servo. Senhor, que a boca dele não seja a dele, mas que seja a tua boca na terra. Senhor, usa ele conforme a tua vontade. Traga, Senhor, uma palavra que vá de encontro aos corações dos teus servos. Senhor, que venha, Senhor, suprir a necessidade de cada um. Senhor, para que em nome de Jesus a tua palavra seja proclamada aqui na terra. Uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de perdão. Derrama, Senhor, a tua unção sobre o teu servo. Essa é a minha humilde oração nessa noite. E te agradeço por tudo, Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Quem não me conhece, na realidade, tirando o Gildo, ninguém me conhece. Amém? Meu nome é Luiz Roldan, eu sou pastor da Igreja Pentecostal Avivados por Cristo. Nossa igreja fica em Rocha Miranda, pertinho da UPA. Eu espero que você nunca tenha aqui na UPA, mas se você um dia passar ali perto, você sabe que ali perto tem a nossa igreja, amém? Eu agradeço desde já a confiança. Eu agradeço desde já a confiança da missionária Flávia e agradeço a minha amiga pastora Cláudia que me indicou de estar aqui nessa noite, a recepção do pastor aqui, amém? Eu gostei muito de saber que aqui gravata não prega. E, sabe que tem uma coisa que eu gosto muito de olhar, é gravata. Se eu entrar numa loja eu fico olhando, mas não compro nenhuma não. Assim, eu não gosto de usar. Se a pessoa falar, irmão, aqui tem que usar gravata, eu ponho a gravata e venho, em respeito. Mas assim, eu acho muito bonito. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. De número 137. Salmo de número 137. Nós vamos ler dos versos 1 até o 6. Do verso 1 ao verso 6. Salmo de número 137, verso 1 ao 6. Você que achou, dê glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga, me espera. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos um cântico dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita e apegue-se-me-á a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Amém? Podeis assentar, glorificando o Senhor. Senhor, acolhido a tua palavra, Deus, fala conosco, que tu cresça, eu diminua, impacta vidas nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Acabamos de ler um salmo de número 137. Salmos são louvores, salmos são cânticos, salmos são músicas. Para nós parece meio esquisito, porque não vai rimar, se a gente tentar cantar não vai ficar muito legal não. Mas temos que entender que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então no hebraico vai casar direitinho.
mas quando a gente vai traduzir para o português fica esquisito. Mas salmos são cânticos, são louvores ao Senhor. Os salmos, por isso ele vai levar não é se chamar capítulo, vai se falar número 137 no caso, e vai ser verso, porque é música. Salmos são louvores que foram compostos e em vários momentos da história do povo de Israel. Alguns salmos nós vamos ver que vai narrar sobre a grandeza de Deus, sobre como Ele fez a terra, como Ele organizou tudo direitinho, tudo muito bonito. Tudo bem que a gente às vezes estraga o mundo que vivemos, mas Deus fez bonito. Há salmos que vão falar assim. Então há salmos que vão falar de momentos de alegria, vai falar de momentos de segurança, momentos de socorro. Cada salmo vai ter uma história. O salmo de número 137 vai ter a sua história de um momento de tristeza, um momento onde o povo de Israel está triste, onde o povo está sendo levado cativo, está sendo levado para a Babilônia, está sendo levado cativo, escravo para a Babilônia. Mas por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que isso aconteceu? O povo de Judá, mas especificamente nesse momento, o povo de Israel estava dividido em dois: o reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul, que se chamava Judá. O povo de Judá, ele vai entrar numa idolatria muito forte. Eles estavam num momento muito bom politicamente, belicamente, num momento muito bom economicamente falando. Então eles vão se garantir nisso e vão agora querer procurar os outros deuses pagãos, vão se esquecer do nome do Senhor, vão se esquecer da fidelidade a Deus. Então eles vão adorar agora Baal e o poste-ídolo. Quando a gente vai ler poste-ídolo na Bíblia, a gente pode entender como Azera, Astarte, Astarote, é a mesma deusa pagã, só muda o nome dependendo da região do povo que adorava. Quando nós vamos ver que Deus vai se irar tanto, Deus sempre vai se irar com a idolatria, mas a gente lê Jeremias capítulo 7, versículos 16 ao 18, nós vamos ver que Deus vai se irar ainda mais. Por quê? Porque o povo estava adorando a Rainha dos Céus. Rainha dos Céus é a entidade mais adorada na história da humanidade. A Rainha dos Céus, ela vai ser a entidade que vai ter várias facetas ao longo da história. Rainha dos Céus, ela muitas das vezes vai se apresentar como a deusa Lua, ou a mãe de um deus. Nós vamos ver a Rainha dos Céus como a deusa Sim da Mesopotâmia. Provavelmente a família de Abraão adorava a deusa Sim. Nós vamos ver a Rainha dos Céus como Ista no Egito. Nós vamos ver a Rainha do Céu como Astarte, Astarote, como Azera. Nós vamos ver a Rainha dos Céus no Novo Testamento sendo dita como Diana, ou na versão grega chamada de Artemis. Nós vamos ver que na nossa atualidade também há uma entidade chamada que coitada, ela não tem culpa de nada, mas tacaram o nome de Maria no meio e chamam Maria de Rainha dos Céus. Mal sabem a calúnia que estão jogando em Maria. Estão jogando Maria uma culpa que não é dela. Maria nunca quis ser adorada e colocaram isso, essa faceta, pegaram a imagem de Maria e colocaram na Rainha dos Céus. Então o povo estava agora adorando a Rainha dos Céus. E Jeremias vai ouvir uma palavra do Senhor, que pelo menos eu acho que só ele ouviu. Até hoje eu nunca li na Bíblia Deus negar a oração, a não ser naquele momento, onde Deus vai falar: tu não venha me importunar levantando clamor por causa desse povo, porque eu não vou ouvir, porque eles adoram a Rainha do Céu para me provocar a ira. Mas Deus sempre levantava Jeremias para chamar o povo ao conserto, sempre chamando o povo a se consertar, a voltar para o Senhor. Lembre-se do Deus que tirou vocês da terra do Egito. Lembre-se do Deus que tem prosperado a nossa terra. Lembre-se do Deus que tem nos guardado. Lembre-se do Deus que tem sido conosco. Mas o povo era teimoso, era cabeça dura. O povo queria adorar a Rainha dos Céus e Baal. Então o povo não vai se arrepender. E agora eles vão ser invadidos pela Babilônia. Deus vai, muitas das vezes vamos dizer que Deus vai tirar sua mão protetora de cima da gente, mas eu vou entender que não é Deus que tira a mão protetora de cima da gente, é a gente que vai sair debaixo da mão dele. Porque se a gente continuar no caminho na direção dele, a mão de Deus vai estar sobre a nossa vida. Mas de vez em quando a gente quer cair um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, aí a gente sai debaixo da mão protetora do Senhor. Foi isso que o povo
povo fez. Sabe o que eu começo a entender? Aquele povo estava sendo abençoado por Deus. Aquele povo tinha sido tirado da terra do Egito. O que vai representar o Egito para a nossa vida? Exatamente o sistema pecaminoso, exatamente a marra do pecado. E Deus vai tirar a gente da mão do pecado, da mão de Satanás, e vai nos resgatar para o seu reino. E às vezes Deus está nos abençoando, mas a gente fala: não, Senhor, fica um pouquinho ali que eu vou dar um passeio ali fora. Fica um pouquinho aí, Senhor, que eu vou dividir a minha adoração, a minha devoção, o meu tempo com outras coisas. Era isso que o povo estava fazendo. Então eles vão sair debaixo da mão protetora de Deus. E agora a Babilônia vai entrar. E quando a Babilônia entra, a Babilônia vem devastando toda a região de Judá, vem devastando Jerusalém, destrói o templo. A Babilônia vai saquear o templo. Agora a Babilônia, quando entra, vai matar homens, vai dar na cara dos anciãos do povo. Você pode ler isso em Lamentações. Você pode ver que mulheres foram violentadas, alguns foram levados cativos. Aqueles que eram jovens ou tinham mais estudos, mais intelecto, vão ser levados cativos para a Babilônia. Para quê? Para trabalhar lá. Os que tinham mais estudos, eram de família mais nobres, vão ser levados para quê? Para que pudesse aprender a ciência da Babilônia, pudesse aprender a administração da Babilônia, para ser, vamos dizer assim, funcionários públicos da Babilônia. Que isso, pastor? É verdade. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens que foram levados para isso. Outros foram levados para trabalhar já na parte braçal, como por exemplo Ezequiel. Pessoas foram levadas para lá. E agora o povo está sendo levado, e a gente vai chegar no Salmo de número 137, aonde o compositor, quando vai escrever esse salmo, vai exatamente narrar a entrada do povo de Judá agora na Babilônia. E quando entra, eles estão às margens dos rios da Babilônia. Eles estão agora indo pelos rios da Babilônia, o rio Eufrates, o rio Quebar. E ele vai narrar que então eles estavam se assentando. Por que eles estavam se assentando? Primeiro, porque eles estavam sendo levados ao cativeiro, eles estavam sendo levados como escravos, eles estavam acorrentados. Ninguém tem pressa de chegar no cativeiro, ninguém tem pressa de chegar no momento ruim da vida. Ou por acaso você já acordou um dia: eu queria tanto que chegasse um momento ruim na minha vida hoje, talvez daqui a 10 minutos, Senhor, seria tão bom. Meu Deus. Ninguém tem pressa disso chegar. Então eles vão se assentar. E por que eles também vão se assentar? Eles estavam cansados, eles estavam sendo arrastados, estavam andando. Ou seja, há momentos que nós vamos ser levados para o cativeiro. A gente não quer ir, mas a gente às vezes vai ser levado para um cativeiro momentâneo na nossa vida. E então isso também vai nos cansar, vai cansar o nosso sentimental, o nosso psicológico, e vai trazer não só um cansaço físico, mas até mesmo um cansaço espiritual. E a gente vai esmorecendo, a fé vai esmorecendo, e o ânimo de estar na casa do Senhor já é menor. O ânimo de ler, o ânimo de estudar a Bíblia, o ânimo de crer no ministério que vai acontecer, o que está acontecendo, isso vai acabar de afligindo a nossa vida, vai ser diminuído o nosso ânimo. Ou seja, nós começamos a cansar, nós ficamos estafados. Há situações na nossa vida que nós ficamos estafados. Eu vou lembrar do profeta Elias. Elias, quando ele vai para o deserto e ele vai ficar sozinho, Elias não estava no momento de solidão, ele estava no momento de solitude. Qual é a diferença, pastor? Solidão é quando todo mundo te abandona, você ficou sozinho, vai fazer o quê? Solitude é quando você escolhe ficar sozinho. Meu Deus. Elias vai querer ficar sozinho, porque ele vai virar para o moço: fica aqui, porque eu vou sozinho. E ele vai pedir agora para morrer, porque ele estava vivendo uma depressão reativa. O que é isso? É uma depressão não instalada, é uma depressão momentânea, onde você se encontra estafado. Porque algo não está acontecendo, a dificuldade parece que não vai embora. Elias tinha acabado de viver um grande momento com Deus, ele tinha acabado de ver uma grande resposta e vitória de Deus no Monte Carmelo, mas agora ele vai receber uma ameaça de morte.
morte, que dentro de 24 horas ele estaria morto. E isso vai afligi-lo de tal maneira, porque ele vai falar: caramba, eu acabei de viver isso tudo, mas parece que a luta nunca acaba e eu estou aqui sozinho. Ele vai se sentir sozinho, porque ele achou que ele era o único profeta. Meu Deus. Mas ele ainda não sabia que ainda existiam 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Então ele estava num momento de cansaço. Ele estava num momento que ele estava cansado. É exatamente assim na vida desses homens, é exatamente assim na nossa vida. Às vezes nós estamos cansados, nós queremos nos assentar, queremos parar a nossa caminhada. Ah, pastor, mas não era melhor parar de chegar no cativeiro depois? Mas eles ficariam 70 anos no cativeiro. Quanto mais rápido chegasse, mais rápido eles sairiam e voltariam para a restituição de Deus. Sabe o que eu começo a entender para mim e para a sua vida? Não desista de enfrentar o seu cativeiro. O que é isso, pastor? Que palavra louca é essa? Ele só tem vitória quem tem luta. Davi, para ganhar de Golias, teve que descer no vale. Enfrente essa luta, porque enquanto você ficar lá em cima, você não derruba o gigante na sua vida. Quando você entender que mesmo no cativeiro, Deus continua olhando e zelando pela sua vida, você vai derrubar tudo isso que está vindo sobre a sua vida e vai sair com a sua vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Será que você pode entender isso? Levantar sua mão para o céu e dar glória a Deus. Eles vão chegar lá. Quando eles chegam lá, ficou bom. Quando eles chegam lá, então eles vão ver que ali haviam salgueiros, árvores chamadas salgueiros. Quando eles chegam lá, agora eles escravos, acorrentados, eles vão ouvir as pessoas que estavam levando eles para o cativeiro zombarem dele, zombarem deles. Pegue sua harpa e cante-no um dos cânticos de Sião. Por que isso? Porque aquele povo era agora escravo, mas sabiam que eles eram famosos pela sua adoração ao Senhor, por entoar músicas de adoração ao Senhor. Mesmo que não tivesse uma imagem como os pagãos tinham, ou ainda têm, eles não precisavam disso, porque o seu Deus é vivo e não precisa de uma imagem que tem que ser carregada. Então eles vão ser famosos por adorar o Senhor com o seu cântico. Mas agora eles estão sendo zombados. Aí, ó, cadê o seu Deus no meio do teu cativeiro? Canta um dos cânticos de adoração ao Senhor no meio do cativeiro. Eles estão sendo zombados. Será que não é a minha, a sua história no meio do seu cativeiro? Quando alguém fala: cadê o teu Deus? Cadê a tua chamada? Cadê para quem tu está indo naquela igreja? Canta que eu quero ver. Só que a tua alma está abatida exatamente como estava a deles. Então eles vão pegar a sua harpa e vão pendurar nos salgueiros. Boa parte da adoração a Deus era com a harpa. Um dos maiores adoradores da Bíblia adorava com quê? Davi adorava com quê? Com a harpa. Toda vez que se mandava pegar os instrumentos para adorar o Senhor, pode ver que tinha harpa no meio. A harpa vai simbolizar a adoração. E agora, porque eles estão no meio de um cativeiro, porque eles estão sendo afligidos e até zombados, em vez de eles adorar o Senhor a si mesmo, eles vão pegar a harpa e vão pendurar no salgueiro e vão continuar caminhando. O que é isso? Eles vão pegar a sua adoração e vai deixar a adoração para trás e vai continuar a sua caminhada para dentro do cativeiro, mas sem adoração ao Senhor. O que eles tinham que fazer era continuar adorando. Leve a harpa para o cativeiro, adore o Senhor dentro do cativeiro, porque enquanto você largar a harpa no salgueiro e deixar para trás, não vai ter
Estou te mandando como profeta, mas para um povo de dura cerviz. Estou te mandando para um povo cabeça dura. Tu vai profetizar, profetizar, profetizar e ninguém vai te ouvir. Aquela geração, pastor, que tinha vivido grandes coisas com Deus, mas tinha se apostatado, tinha abandonado a fé, tinha abandonado os mandamentos, a diretriz de Deus, ela vai ser cabeça dura. Ela não vai se lembrar de como era gloriosa a presença do Senhor no meio deles. Eles não vão nem comparar o que aconteceu quando Deus saiu do meio deles e quando Deus estava no meio deles antes. Eles vão preferir não dar ouvido ao Senhor. Aí sabe o que Deus tem que fazer? Ele levanta Ezequiel como profeta. E o homem, para profetizar, ele precisa de quê? De falar. Aí no capítulo 3, versículo 26, Deus vai fazer o seguinte: Ezequiel, tu vai ficar mudo. Tu vai continuar profetizando, mas tu vai ficar mudo. Aí Ezequiel, quando tem que profetizar, o que Ezequiel faz? Teatrinho. Como assim, pastor? Percebe só, depois você lê Ezequiel. É meio grande, mas você lê. Ezequiel, ele vai começar a encenar coisas, montar coisas, destruir coisas. E Deus vai falar assim: tu não vai para outros lugares, tu vai profetizar dentro da tua casa. Porque Ezequiel, no seu quintal, vamos assim dizer, fazia o tal do teatrinho. E ninguém dava crédito a ele, achava que ele era maluco. Então o povo vinha: vamos lá ver o que esse maluco está fazendo? Aí o povo se reunia. Quando o povo parava na frente de Ezequiel, aí Deus dava a capacidade de Ezequiel falar só para profetizar e dizer: assim diz o Senhor, se corrija se quiser voltar para a terra prometida. Aí o povo fica: peraí, o homem não estava mudo. Então o povo começa a ver: peraí, o cara está mudo, ele só fala para profetizar, Deus dá a capacidade dele falar somente para profetizar, é Deus que está falando pela boca dele. E assim ele vai ficar, se não me engano, até o capítulo 33, se não me engano. Quando Deus vai abrir, agora vai dar novamente a faculdade plena da fala a Ezequiel. Por quê? Porque o povo já estava crendo nele. Mas qual era a maioria desse povo? O povo que foi para o cativeiro? Não. O povo que nasceu no cativeiro. A geração que nasce no cativeiro, ela é diferente da geração que vai ir para o cativeiro. Porque a geração que vai vir para o cativeiro, a maioria deles, mesmo vendo aonde foram parar, mesmo Deus levantando o profeta para profetizar, mesmo Deus fazendo se mover todo com Ezequiel, a maioria deles vão continuar com o coração duro. Os novos que vão nascendo, ó, cara, que vida ruim. O que vem sobre a nossa vida? Sabe o que eles fizeram? Eles tiveram uma visão espiritual. Muitas das vezes, eu creio em visão e revelação, mas muitas das vezes a gente quer que Deus abra uma tela na nossa frente e mostre tudo. Às vezes Ele já está mostrando na realidade da vida. Aí o povo vai entender: peraí, os malucos, por que veio tudo isso sobre a nossa vida? O que aconteceu? E aquela história lá que Deus abençoava o nosso povo, que Deus guardava, que Deus dava prosperidade, que Deus dava tudo, Deus estava no nosso meio, que ouvia a oração, respondia. Por que mudou? O que mudou? Aí eles vão procurar saber. Mudou porque os nossos pais prevaricaram contra o Senhor. Mudou porque os nossos pais apostataram da fé, negaram a fé, porque os nossos pais foram adorar outros deuses. Aí essa nova geração vai agora entender que era necessário
voltar-se para o Senhor. Era necessário voltar a adorar o Senhor, mas não de uma forma dividida, como seus ancestrais faziam, mas agora totalmente ao Senhor. O que eles precisavam? Voltar a adorar o Senhor. O que eles precisavam? Voltar a ser fiel ao Senhor. E que eles vão entender? Que os seus ancestrais largaram a adoração. O que eles vão entender é que largaram a harpa lá atrás. Então aquela harpa já não existia mais. Muitas das vezes na nossa vida, aquela adoração que a gente tinha a Deus lá atrás já não existe mais, porque a gente largou de tal maneira que já não existe mais. E o que faz agora? Desiste. Não, o que Deus tem para mim e para você nessa noite, é o que Ele está dizendo: você que se olha uma nova harpa, levante uma nova adoração para Deus nessa noite e saia do seu cativeiro. Não tem mais o que não tinha antes com Deus. Faça algo novo. Comece do zero se for necessário, mas volte a adorar o Senhor. Volte a ser o que tu era antes, para você poder viver o que você pode ainda viver com Deus. Agora não tinha mais instrumento de adoração, irmão. E o que eles tinham que fazer? Outrora o povo largou a harpa na árvore. Agora eles tinham que ir na beira do rio para pegar a harpa, não, para pegar a árvore, e com as suas mãos prepararem a harpa. Prepare você a sua adoração a Deus. Meu Deus! Glória a Deus! Paulo vai dizer em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. A responsabilidade é nossa. Ele continua derramando, Jesus continua derramando o seu Espírito sobre a minha e a sua vida, mas a responsabilidade de buscar Deus é minha e sua. Ah, mas está difícil, peça ajuda, mas a responsabilidade ainda é minha e sua. Vá na árvore, pegue madeira, corte a lenha. Sabe o que os sacerdotes tinham que fazer? Efésios 6, sabe o que vai dizer? Que os sacerdotes tinham que acordar cedo, cortar lenha. Um grupo ia cortar lenha, outro grupo ia agora limpar o altar. E aquele grupo que cortou a lenha tinha que trazer a lenha. Para quê? Que toda vez, seja da manhã, seja da tarde, seja da manhã, seja da tarde, seja da manhã, seja da tarde, tinha que cortar lenha e tinha que limpar o altar para continuar o fogo aceso. Por quê? Porque se acabasse o fogo, Deus entenderia que o povo não queria mais a presença dele no meio do povo. É tua responsabilidade, sacerdote de Deus, de trazer a lenha e colocar em cima do altar. Para quê? Para que tenha fogo. E quando eu tiver fogo no seu coração, Deus ainda está vendo e diz, está entendendo, esse povo ainda quer a minha presença no meio deles. A chama pode estar se apagando, mas ainda dá tempo de você pegar a lenha e confeccionar uma harpa de adoração ao Senhor. Se aí você pode levantar fogo de adoração a Ele. O salmista vai dizer como nós vamos adorar o Senhor em terra estranha. É o que a gente se pergunta: como eu vou adorar nesse momento? Me responde, como é que Paulo e Silas adoraram dentro da prisão? Meu Deus! Por que José não negou o nome do Senhor naquela prisão? Porque quando ele chegou na frente do faraó, falou: tenho nada com Deus não, quero saber desse Deus não, se vira você com teu sonho. Mas ele vai falar, se o meu Deus, ele vai declarar, passei por tudo isso, mas continua sendo o meu Deus. Só que você pode bater no peito e falar, estou passando por tudo isso, mas ele continua sendo o meu Deus. E se ele quiser revelar os seus mistérios, algo grande irá acontecer nessa noite. Glória a Deus!
Depois de eles adorarem que a prisão abriu. Glória a Deus, aleluia. Eita. Mas vai dar uma reviravolta na cabeça, no coração, na alma, no espírito do salmista. E ele vai chegar no verso de número 5 e vai dizer: se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha mão direita fique atrofiada e a minha língua se apegue ao paladar, ou seja, eu fique mudo, a que eu vou falar se eu não posso adorar? Meu Deus. Ele vai continuar dizendo: se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, que é a minha maior alegria. Por que ele está falando de Jerusalém? Ele está falando um dos cânticos de Sião, e agora ele vai falar de Jerusalém. O que é isso? Salmo de número 87 vai dizer que Deus vai amar que Jerusalém está agora fundada sobre 2 montes. Se você estudar a geografia de Jerusalém, você vai ver que Jerusalém está entre 2 montes. De um lado, o Monte das Oliveiras, aquele mesmo que Jesus ia orar de vez em quando. Do outro, o Monte Sião, ou Siló, chame como quiser, mas muitas das vezes Sião. E nesse Monte Sião ficava o templo. E o Salmo de número 87 continua dizendo que Deus ama muito mais Jerusalém que todas as outras cidades de Israel. Em Jerusalém, no Monte Sião, ficava o templo. O templo representava a ligação de Deus com aquele povo. Os atos do templo representavam a presença do Senhor. Aí Salmo de número 84 vai começar dizendo que amáveis são os tabernáculos de Deus, amáveis é o templo de Deus, amável é a presença de Deus. E o salmista vai dizer que a sua alma se desfalece diante da presença do Senhor. Aleluia. Agora o salmista do Salmo de número 137, ele vai estar dizendo que ele não pode se esquecer de Jerusalém, e que Jerusalém é a maior das suas alegrias. Juntando tudo isso, eu vou entender que ele está dizendo, mesmo no cativeiro, mesmo acorrentado, mesmo afrontado, mesmo sem saber ao certo que dia que eu vou sair daqui, que dia que eu vou voltar para a terra prometida, que dia que Deus vai restaurar a minha sorte, eu vou continuar me lembrando que quão amável é a presença do Senhor, e que a minha alma desfalece diante da sua presença, e que a minha alma exulta a sua presença, e que o mais amável, a minha maior alegria é estar na presença de Deus. Deus está aqui trazendo a sua memória que o que mais vai preencher o seu coração, o vazio da alma, o que mais deve ser importante para você é a presença do Senhor. Está no cativeiro, mas ele é momentâneo. Não pare de adorar, continue adorando, continue sendo fiel, continue vendo que ele vai tirar daí. Profetione uma adoração a ele nessa noite, e que vai durar dentro e fora do cativeiro. Será que você pode levantar a mão? Eu estou ouvindo 20 segundos de adoração ao Senhor. Adore, adore. A geração que vai entender isso é a geração que vai viver uma profecia de Deus pela boca do profeta Isaías. Quando o Império Medo-Persa vai invadir a Babilônia, que agora Ciro, o imperador Medo-Persa, está no poder, ele vai falar assim: traz para mim os documentos aqui, eu quero saber a história desse lugar.
E no meio daqueles documentos há uma cópia do livro do profeta Isaías. Enquanto está se lendo, vai dizer: o que digo eu de Ciro, que toma pela mão para restaurar a sorte do meu povo. Ele vai: peraí, como é que é? Estuda aí, eu quero saber de onde vem esse documento e qual a data dele. Então os estudiosos do seu império vão ver: olha, vem dos hebreus e tem cerca de 200 anos atrás. Ciro vai ver: eu nem sonhava em nascer, mas Deus já estava fazendo um plano para me usar para restaurar esse povo. Ele vai assinar um decreto libertando o povo de Israel de volta para sua terra. Ei, é o povo que agora que vai viver o decreto de Deus para voltar para a terra prometida. Será que você pode entender isso e dar um sinal a Deus? Aleluia! Então a gente chega no Salmo de número 126, que é cronologicamente depois do 137, que é quando eles estão agora entrando de volta em Canaã. Outrora eles estavam na beira do rio da Babilônia, sendo levados escravos, acorrentados. Agora eles estavam livres, restaurados, entrando na terra que Deus tinha dado a eles. Então o Salmo de número 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que é isso? Quando você está indo para o cativeiro, tudo que você vê é falta de esperança, falta de perspectiva. Sabe o que é sonho? Quando você tem um sonho, você crê que ele vai acontecer. Se você crê que ele vai acontecer, você tem esperança, você tem perspectiva de algo novo. Eles ficaram agora, tiveram a sua fé, a sua esperança, a sua perspectiva restaurada. Então o salmista vai continuar dizendo: e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Olha o que é isso. Antes eles estavam três cabisbaixos, sentados na beira do rio Quebar, à beira do rio Eufrates. Agora a boca deles se encheu de riso. Eles não queriam louvar e agora eles estavam cantando de alegria, porque estavam tendo a sua sorte restaurada. Glória a Deus, aleluia. E todos diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor. Isso é a primeira geração que voltou. Eles vão continuar. Eles vão voltar. Eles podiam falar: já voltei, não estou nem aí. A minha sorte foi restaurada. Mas eles vão ser agora crentes de verdade. Vão dizer: a minha sorte restaurada já foi, mas eu vou continuar orando pela outra leva que está para vir. Então ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ele vai dizer: os que com lágrimas semearam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eles foram no cativeiro, andando, chorando, mas quem foi regando a sua semente de adoração com lágrima, voltou colhendo os feixes da restauração de Deus. É no meio do cativeiro, enquanto você vai semeando a sua adoração, você vai colher a restauração de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua saúde, para tudo que Deus tem para a sua vida. E você vai voltar cantando com júbilo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando eles voltam, o que tem que acontecer? O que tinha em Jerusalém? O templo. Mas o templo foi destruído. O que vai ser restaurado primeiro? Muro ou templo? Templo. Porque o templo vai falar de vida espiritual. Eles foram para o cativeiro porque a vida espiritual deles tinha decaído. Então eles tinham que agora restaurar a vida espiritual. Muro é importante? Muro é importante.
Mas muro fala de coisa externa. Muro fala do que os outros veem. Não adianta ter muro se você não tem templo. Não adianta ter aparência se você não tem vida espiritual. Então Deus vai falar: Zorobabel, reconstrói o templo. Em Neemias só daqui a um tempo. Primeiro o templo. E então o templo vai começar a ser reconstruído. Algumas oposições vão surgir. Toda vez que a gente quer reconstruir a nossa vida com Deus, algumas oposições se levantam. Meu Deus, é verdade. Mas aí Deus vai levantar o profeta Zacarias e vai falar assim, em Zacarias 4, a partir do 8. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza os humildes começos, esse se alegar-se-á, vendo o pomo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Meu Deus, aleluia. Por que isso? Porque quando o templo é reconstruído, ele não é tão grande quanto o primeiro templo, que é chamado de Salomão, do templo de Salomão. Ele não é tão luxuoso. O povo não tinha tanta riqueza agora. Na realidade, pouco se tinha. O templo era simples, era menor. E a Bíblia vai narrar então, tanto em Esdras como em Ageu, que os mais velhos, ao entrarem no templo, na reinauguração do templo, no que simbolizava a restauração da vida espiritual do povo, a restauração da ligação de Deus com o povo, do povo com Deus, os mais velhos que viram o primeiro templo, eles vão chorar de alegria, de adoração, não, de tristeza. Por quê? Porque o templo não era tão luxuoso e tão grande quanto o primeiro. Deus estava restaurando a sorte, restaurando a vida espiritual, a sua comunhão com aquele povo, mas os mais velhos não tinham entendido nada, ainda estavam olhando para o que era material e físico. Talvez Deus está restaurando a sua vida no humilde começo. E talvez você, Senhor, mas antes era melhor, antes era mais bonito, antes era mais legal. Ei, mas não despreze o início humilde. Não perca a oportunidade de viver o espiritual por causa do material. Mas a Bíblia vai dizer que os mais novos, talvez uma vez uma pessoa fala, eles só se alegraram porque não viram o primeiro templo. Eu falei, quem depende de beleza de templo para adorar não entendeu nada de evangelho. Aí o cara ficou de raiva de mim, com raiva. Não posso fazer nada por ele. Enfim, os mais novos vão se alegrar, mesmo que o templo era mais humilde, mesmo que o templo fosse menor, mesmo que fosse menos luxuoso. A Bíblia vai dizer que então eles entram adorando o nome do Senhor, porque eram os mais novos que tinham confeccionado uma adoração a Deus, e Deus tinha restaurado a vida daquele povo. Eu fico me perguntando, será que aquele povo tivesse consertado antes? O cativeiro tinha sido menos de 70 anos? Eu não sei, mas eu vou entender que a geração que se levanta para adorar o nome do Senhor, mesmo que dentro de um cativeiro, é essa geração que entra adorando, é essa geração que vê a restauração, é essa geração que vê a presença do Senhor se manifestar no meio deles. Eles vão entrar adorando, porque o Senhor tinha restaurado a sorte deles. E eu quero já te convidar, a partir de hoje, você já começar a confeccionar sua harpa, confeccionar uma nova adoração, para você lá na frente entrar e viver a restauração. E que é o que eu faço? Eu faço igual aqueles leprosos que foram embora e nem agradeceram. Não, faz igual o outro que voltou, faz igual a geração nova daquele povo que veio para adorar o Senhor.
Senhor, porque eles tinham visto que grandes coisas o Senhor tinha feito por eles. Será que você pode ficar de pé, batendo palma, glorificando o nome do Senhor? Eu já vou encerrar.